Nada mais belo do que uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos 2, a partir do versículo 14, nos mostram a beleza de uma igreja, de uma comunidade cheia do Espírito Santo. É uma comunidade feliz, que em seus lábios estão as maravilhas, as grandezas de Deus, da cruz de Cristo. É uma comunidade alegre, envolvida em Deus, tomada pelo próprio Espírito Santo. É uma comunidade que comunica a Cristo, sua mensagem, seu amor, sua graça, sua verdade, sua cruz, a necessidade da morte e da ressurreição. É isso que vamos ver no texto sagrado, quando o mundo não entende essa comunidade, essa igreja, mesmo ela cheia do Espírito Santo, acham que estão embriagados. Pedro e todos os outros apóstolos se levantam e defendem a fé cristã, defendem a graça de Deus diante de todos, mostrando a criação, a queda, a redenção, essa história bela, que tudo aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos era na realidade o cumprimento do plano de Deus, que estava em Cristo restaurando todas as coisas. Veja, essa mesma comunidade profetiza, isso é, ela prega a palavra. Quando Pedro cita Joel, dizendo: vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito sobre aquele dia, e profetizarão. Isso é, eles vão pregar, eles vão anunciar, e é isso que eles estão falando. O dom de línguas reverbera a própria missão, eles estão integrados um ao outro, o dom e a missão. O dom de línguas, falando as maravilhas, as grandezas de Deus, na linguagem, na língua de todas aquelas nações que estavam ali representadas, e profetizando, isso é, pregando, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aí está a missão da igreja. Por isso que você vai ver sempre que no livro de Atos a igreja sempre está falando em línguas e sempre está profetizando, porque isso mostra não apenas a bênção de Deus, isso é, a vinda, a plenitude do Espírito, mas mostra a indicação do Espírito Santo, o caminho pelo qual o Espírito Santo está guiando esta igreja, por meio da pregação do Evangelho a toda criatura, isso é, a todas as nações. E então Pedro, dizendo aqui nesse texto de uma forma tão maravilhosa, falando desse momento da vinda do Senhor, e esse é um ponto fundamental de uma igreja cheia do Espírito Santo, está preocupada com a vinda do Senhor, e é de fato um momento difícil. Quando você olha o texto, sangue, fogo, vapor de fumaça, diz o versículo 19 e o versículo 20, ao sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. São momentos difíceis que antecedem a vinda do Senhor, mas é um momento de graça. Por mais dificuldade que exista, a igreja tem uma missão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma igreja que prega, uma igreja que profetiza, que anuncia, que fala de Cristo, da sua segunda vinda, do perdão, da graça de Deus. Veja, o mundo caminha para momentos mais difíceis quando se aproxima a segunda vinda, mas quanto mais difíceis se fazem esses dias, mais a igreja traz esperança ao mundo, mais a igreja fala do grande amor de Deus, mais a igreja fala da morte e ressurreição, da cruz de Cristo, mais a igreja anuncia o reino de Deus e a vinda deste rei, que virá para estabelecer justiça, graça e alegria sobre todos. Então, ali está a igreja pregando esse evangelho. E nesse momento, o Espírito Santo, junto com essa igreja, cumprindo a missão, vai compungir o coração daqueles que estão ouvindo. O Espírito Santo de Deus vai agindo junto com a igreja
trabalhando, operando, enchendo esta igreja, enquanto essa igreja prega e testemunha. E ele então, o mesmo Espírito capacitando essa igreja, vai quebrantando o coração do pecador, vai compungindo, o texto, essa palavra grega quer dizer que ele esfaqueou, né? Ele penetrou, ele foi de forma aguda na alma do pecador, convencendo, trazendo aquela dor do arrependimento. Então eles perguntam o que vão fazer, e então Pedro diz para eles que eles devem se arrepender, e essa é a mensagem da igreja. O texto lindo, belíssimo, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom, a presença, a habitação do Espírito Santo. Que igreja maravilhosa! Esse é o resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela vive envolvida em Deus, ela cumpre a missão, ela é cooperadora de Deus nesse mundo, ela traz esperança sobre aqueles que estão perdidos. E esse texto belíssimo, Atos 2:42, que mostra como essa igreja vivia. E aqui estão as características que se somam a essas que acabei de falar, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eles gastam muito tempo, eles investem muito tempo, é o que essa expressão significa, e perseveravam em investir muito tempo na doutrina dos apóstolos. Uma igreja da palavra, uma igreja que está sentada aos pés dos apóstolos para ouvir os ensinamentos, as parábolas, os milagres de Jesus, a vida de Jesus, para ouvir dos apóstolos, daqueles que estão ensinando a palavra de Deus, a palavra de Cristo Jesus. Eles investiam muito tempo nisso. Por isso que o texto vai dizer no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Tinha culto todo dia. Quanto mais avivamento, quanto mais avivado uma igreja está, quanto mais avivado um crente está, mais sede da palavra, mais sede de culto, de adorar, de louvar o Senhor, como diz o versículo 47, louvando a Deus. É uma igreja que louva ao Senhor. E obviamente, versículo 42, eles investiam muito tempo nas orações. Palavra, louvor, oração, adoração, gratidão, exaltação. Meus irmãos, que comunidade que brilha e irradia a glória de Deus, mas também uma igreja em comunhão. Eles estão repartindo suas necessidades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Havia a disposição de vender as suas próprias propriedades para distribuir. Eles tomavam suas refeições com alegria e simplicidade. É uma igreja simples, mas poderosa. É uma igreja simples, mas efetiva, missionária. Isso é uma igreja que glorifica Cristo na sua simplicidade, mas em seu poder, no poder, na plenitude do Espírito Santo. E é uma igreja centrada na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo. Partiam pão de casa em casa, eles partiam, eles tomavam a ceia, lembrando da morte do Senhor, da sua ressurreição, até que Ele venha. Características de uma igreja cheia do Espírito. E obviamente o Senhor dia a dia vai acrescentando os que vão sendo salvos. É uma igreja que tem a simpatia da sua comunidade. É uma igreja viva, é uma igreja brilhante, é uma igreja vivaz. É uma igreja cheia da presença e da glória de Deus. É uma igreja contagiante. É assim que ela recebe, é assim que ela agrega as pessoas que estão chegando com tanto amor, com tanta alegria. As pessoas de fora veem aquela comunidade brilhando, resplandecendo a glória de Deus, e veem que nela a felicidade, a alegria, a unidade, a Deus que está ali no meio deles, cheios do Espírito Santo. Eles querem estar ali. Que façamos da nossa comunidade aqui, que sejamos essa comunidade, que tenhamos essas características, que você, meu amado irmão, tenha essas características. Não busque essas características no seu irmão, busque em você. Senhor, existem em mim essas características, elas estão presentes na minha vida, é isso que eu estou vivendo, eu quero partir de hoje começar a viver. E se eu vivo assim, você e cada um de nós, seremos uma comunidade que brilha a glória
de Cristo Jesus, por meio da plenitude do Espírito Santo.